Imagens assustadoras do Mar Morto. Buracos que chegam a 40 metros de largura e 30 metros de profundidade. Existem atualmente mais de 6.000 dessas crateras por aqui. O enorme lago salgado entre Israel e a Jordânia está a 400 metros abaixo do nível do mar, e não é mais o mesmo. Por causa das cavidades, partes da margem israelense estão bloqueadas. O risco de alguém se acidentar é grande. Há 4 anos, esse parque aquático em Mineral Beach era muito lucrativo, com mais de 200 mil visitantes por ano. Melvin era o gerente do local. Ele estava aqui quando, de repente, a terra desmoronou. Em um dia iluminado, 27 de dezembro de 2014, nosso mundo de uma hora para outra escureceu. No estacionamento surgiu um enorme buraco e tivemos que fechar o parque. Parece que houve um tsunami. Quando venho aqui, é como chegar a um cemitério. O spa em Mineral Beach não é a única vítima das crateras. Toda a região está em colapso. Algumas áreas parecem ter sofrido um bombardeio. Os geólogos Meir e Gideon verificam os buracos desde as primeiras aparições nos anos 80. Desde então, eles têm se espalhado do sul para o norte. A frequência com que as crateras se formam está se acelerando a cada ano. No começo eram 10 buracos por ano, hoje são centenas. O problema desses verdadeiros abismos está relacionado a outro drama, a morte do Mar Morto. Desde os anos de 1980, o nível da água do lago caiu quase 40 metros. Para chegar à praia, os turistas precisam percorrer quase 2 quilômetros. O lago está secando porque Israel tem bombeado cada vez mais água do afluente do lago, o Rio Jordão. E isso tem consequências que não se vê imediatamente. O volume de sal nas margens também está caindo. É que a água doce vinda do Rio Jordão e da chuva corrói as camadas subterrâneas das rochas de sal, até que em algum momento a superfície desaba. E isso pode acontecer em qualquer lugar nas margens do Mar Morto, sem aviso prévio. Meir e Gideon querem mudar isso com um sistema que prevê com bastante antecedência o surgimento de buracos. Afinal, a Terra dá sinais de que está cedendo, ainda que eles não sejam visíveis a olho nu. E esses sinais aparecem anos antes de a cratera se abrir. Jerusalém fica a 1 hora de carro do Mar Morto. Aqui está o Departamento Geológico, onde Meir e Gideon trabalham no sistema de detecção. A peça central é um satélite que varre a costa do Mar Morto a cada 2 semanas. Graças a ele, os pesquisadores podem identificar declínios milimétricos do solo, um alerta de futuras crateras. No meio da área em perigo está a rodovia 90. Ela conecta a região do Mar Morto com o resto do país. A estrada foi o primeiro local de estudo do sistema dos geólogos. Durante muito tempo, parecia que a via expressa havia sido poupada das fraturas na terra. Em setembro de 2012, vimos uma depressão pela primeira vez, de apenas alguns centímetros, mas no meio da via. Meir e Gideon avisaram as autoridades, mas ninguém acreditou no perigo. Durante todo o tempo, carros e ônibus continuavam a circular na estrada, mas as imagens de satélite mostravam que o solo estava afundando ainda mais. Não se podia ver isso a olho nu, a rua parecia completamente estável. 1 ano depois, as primeiras rachaduras apareceram no pavimento. As autoridades finalmente reagiram e examinaram o terreno abaixo da superfície da estrada.
Um buraco de 9 metros de profundidade tinha se formado sob o asfalto. A estrada foi fechada e um desvio foi construído. Um ano depois, o buraco apareceu exatamente onde os geólogos haviam previsto. Porque previmos os buracos na estrada já em 2012, 4 anos antes deles realmente desabarem, as autoridades puderam construir a tempo uma estrada de desvio. Sem aviso prévio, as crateras na estrada bloqueariam completamente a parte sul da região norte do Mar Morto. Como próximo passo, Gideon está planejando um sistema automático de alerta antecipado, que no futuro poderá ser instalado em outras regiões com esse problema. Enquanto o nível do Mar Morto baixar, os buracos continuarão a surgir, mas pelo menos vai ser possível evitar desastres maiores.